Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de todos os nossos vídeos novos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um dos mais famosos e comentados casos da Austrália, o caso do desaparecimento da modelo Revell Bauman. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Revell Sabine Bauman nasceu em 11 de julho de 1972, em Manly, um subúrbio litorâneo que fica ao norte de Sydney, a cidade mais populosa da Austrália. Ela morava com seus pais, Jen e Ivor Bauman, sua irmã Sal e seu irmão mais novo Matthew, em uma casa localizada na cidade de Sydney. Revell era uma criança alegre, extrovertida e que gostava de passar a maior parte do tempo brincando com seus irmãos. A sua infância era bem normal, porém, uma tragédia marcaria sua vida para sempre. Em 1976, quando ela tinha apenas 4 anos, viu o corpo do seu irmãozinho caçula, que tinha pouco mais de 1 ano, boiando na piscina da família. Ele estava brincando quando caiu dentro da água e ninguém estava próximo para salvá-lo. Esse fato trágico mexeu muito com a cabeça de Revell, tanto que ela nunca mais foi a mesma após isso. Inclusive, segundo sua mãe, muitas das decisões erradas que Revell tomou em sua vida eram consequência do seu trauma psicológico. Quando chegou na adolescência, a beleza de Revell já chamava a atenção. Ela se interessou pela carreira de modelo e passou a desfilar em alguns lugares. Ainda na adolescência, segundo algumas fontes, ela começou a usar drogas, onde as consumia regularmente sempre que achava que precisasse. Ao atingir a maioridade, ela passou a trabalhar em algumas agências de modelos, onde conseguiu bons contatos nesse meio. Por conta de sua beleza, muitos homens a desejavam e ofereciam muito dinheiro para ter uma noite com ela. Como Revell não ganhava muito dinheiro como modelo, ela viu a oportunidade de levantar um dinheiro a mais com isso e decidiu trabalhar para uma agência de acompanhantes. Ela então se tornou acompanhante de luxo, onde usava o pseudônimo de Misha e tinha uma lista de clientes seletos fornecidos pela agência e que estavam dispostos a pagar um alto valor por uma noite com ela. A agência era responsável por marcar o encontro entre o cliente e a acompanhante. Eles tinham uma espécie de catálogo com várias garotas, onde o interessado escolhia uma ou mais delas e o tempo que queria passar com as mesmas. Em seguida, ele realizava o pagamento direto para a agência e depois, a garota ou garotas eram mandadas até a casa do cliente ou um hotel que ele estivesse hospedado. Apesar da agência ficar com uma boa parte do dinheiro como comissão por cada programa realizado pelas acompanhantes, as garotas preferiam trabalhar para a agência do que por conta própria, já que os clientes eram todos selecionados a dedo, e não era qualquer um que poderia entrar em contato com a agência e escolher uma garota. Sendo assim, esse sistema em que a agência funcionava como uma espécie de ponte entre o cliente e a acompanhante, teoricamente, era mais seguro para essas garotas. No dia 5 de novembro de 1994, às 4 da tarde, Revell foi atender um cliente chamado Gavin Summer em Kingsford, um bairro no sudeste de Sydney. O programa durou cerca de 2 horas. Quando acabou, ela ligou para uma amiga chamada Kate Brantnell, onde as duas combinaram de se encontrar para beber. Ela também tinha planos de se encontrar com seu namorado, Piers Pollard, um escritor de 27 anos ligado à indústria do cinema, e que não sabia que Revell, além de modelo, também era acompanhante. É dito que os dois estavam muito felizes, pois em breve o casal iria morar no Japão, onde Revell conseguiu um emprego como dançarina. Por volta das 7h15 da noite, Revell ligou novamente para sua amiga Kate e disse que a encontraria no Royal Hotel. Porém, Revell não compareceu a esse encontro e nunca mais foi vista. O seu namorado tentou contato várias vezes. Sem resposta, ele decidiu relatar seu desaparecimento para as autoridades. No dia seguinte, sua mãe ficou esperando por horas na estação ferroviária de Newcastle. Ela ligava para Revell, mas ninguém atendia. Sua mãe, então, decidiu ligar para amigos próximos da filha. Ligou também para hospitais, mas não obteve nenhuma informação de onde Revell poderia estar. Em seguida, ela ligou para sua outra filha, irmã de Revell, que disse para ela que era melhor chamar a polícia. Revell
deveria encontrar com a sua mãe às 11 da manhã para um almoço de despedida, já que em breve ela iria viajar para o Japão junto com o namorado. A princípio, a polícia tinha uma teoria de que Ravel havia ido para o Japão sozinha e que por algum motivo ela não queria ir mais com seu namorado e também não quis se despedir da família. O namorado e a família dela acharam essa teoria um absurdo e disseram que ela jamais faria algo desse tipo. Em 7 de novembro de 1994, 2 dias após o desaparecimento de Ravel Baumann, foi encontrado vários de seus pertences espalhados por 4 ruas diferentes do bairro de Kingsford. Entre esses pertences estavam sua bolsa, maquiagem, diário, cartões de crédito, chaves do seu apartamento e o par de calçados que ela estava usando no dia em que desapareceu, sendo que um calçado estava em uma rua e o outro em outra rua. Em contato com o aeroporto, a polícia obteve a informação de que Ravel não embarcou em seu voo para o Japão. Essa informação derrubou a teoria de que ela havia decidido ir para o Japão sozinha. Então se deu início a uma investigação mais rigorosa, onde a polícia falou com várias pessoas próximas a Ravel e perguntaram a eles se eles conheciam alguém que poderia fazer algum mal para ela ou se ela estava recebendo ameaças nos últimos dias. Mas segundo parentes e amigos, ninguém a ameaçou e ela também não tinha inimigos, até onde eles sabiam. Em dado momento, a polícia descobriu que Ravel era acompanhante, coisa que a maioria das pessoas próximas a ela não sabia, incluindo seu namorado. E os que sabiam do seu segredo contaram para a polícia que ela queria deixar essa vida e que atenderia seu último cliente para levantar um dinheiro antes de ir para o Japão. Quando a polícia conversou com Piers Polar, o namorado de Ravel, sobre isso, ele não quis acreditar. Segundo ele, lidar com o desaparecimento da namorada e depois descobrir por terceiros que ela era uma prostituta foi uma bomba dupla. A polícia decidiu ir até a agência de acompanhantes do qual Ravel fazia parte. Lá, eles conversaram com um casal de proprietários, Zoran e Jane Stanojevic. Os dois passaram todas as informações que tinham sobre Gavin Summer, o último cliente que Ravel havia se encontrado quando desapareceu. Os policiais então foram até a casa de Gavin, onde lhe fizeram algumas perguntas. Gavin disse que passou mais tempo com Ravel do que o combinado com a agência, e que ele pagou ela por fora pelas horas adicionais lhe dando um cheque. Essa prática ia contra as regras da agência, já que a mesma não ganha comissão quando o cliente e acompanhante combinam algo a mais ou por fora, sem o conhecimento deles. Os policiais então pediram o canhoto do cheque, mas Gavin disse que não estava com ele. Gavin disse também que no final do programa ele foi até um café com Ravel, onde eles tomaram algumas bebidas e que após isso ele se despediu e foi embora. Os policiais perguntaram se ele tinha algum ticket ou nota de consumo que pudesse comprovar isso. Ele disse que não. Após mais algumas perguntas, os policiais deixaram a casa de Gavin. Para a polícia, apesar de Gavin ser considerado um suspeito, eles achavam que ele não tinha motivo para fazer mal a Ravel, já que os dois não se conheciam antes do programa, e dessa forma não havia nenhuma história entre eles que pudesse ser um motivo de alguma vingança. A polícia decidiu vasculhar todas as lixeiras no bairro de Kingsford, o mesmo bairro que Gavin morava e que as coisas de Ravel foram encontradas espalhadas. Porém, a coleta de lixo já havia sido feita e levada para o lixão, onde seria quase impossível localizar qualquer prova. Eles também foram no café, onde Gavin disse que havia tomado algumas bebidas com Ravel. Lá, mostraram fotos de Ravel aos funcionários e perguntaram se ela esteve por lá com um homem no dia 5 de novembro. Os funcionários disseram que não a viram por lá. O fato de Gavin Summer ser a última pessoa a ter contato com Ravel e suas informações passadas para a polícia serem inconsistentes fez dele o principal suspeito do desaparecimento. Mas apesar disso, a polícia não realizou buscas na casa e nem no carro de Gavin de forma imediata. Essa atitude da polícia fez com que eles recebessem muitas críticas. Segundo o namorado, familiares e amigos, a polícia havia perdido o interesse em solucionar o desaparecimento de Ravel após eles descobrirem que ela era uma prostituta, já que o tratamento dado pelos policiais a Gavin não parecia nem um pouco que ele era um suspeito. Alguns dias após o desaparecimento de Ravel, a namorada de Gavin voltou de viagem. Ela notou que ele tinha várias marcas de arranhões pelo corpo e uma mordida em seu dedo anelar. Também notou que Gavin havia feito uma grande faxina na casa, onde também lavou seu carro e até retirou os bancos. Ela achou tudo isso muito estranho, pois segundo ela, ele não costumava limpar nada,
E o mais estranho ainda é que uma das camisetas preferidas de Gavin havia sumido. A polícia chegou a levar Gavin para ser interrogado, onde lhe perguntaram sobre os arranhões e aquela marca de mordida em seu dedo. Ele disse que tudo aquilo era resultado do surf, já que costumava surfar regularmente. Um legista o examinou melhor e chegou a dizer que os arranhões e a mordida no dedo poderia ser o resultado de uma luta. Mesmo que tudo indicasse que Gavin fosse o responsável pelo desaparecimento de Revell, ele foi liberado. A polícia afirmou que essas provas não eram suficientes para acusá-lo e mantê-lo sob custódia. Gavin negou todas as vezes quando era perguntado se ele tinha algum envolvimento no desaparecimento. Ele sempre dizia as mesmas coisas, que apenas contratou os serviços dela e posteriormente eles foram tomar algumas bebidas e depois ele foi embora. Os anos foram passando e ninguém foi responsabilizado pelo desaparecimento de Revell. Para as autoridades, ela já estava morta, mas quem quer que tenha escondido o corpo, escondeu muito bem, já que mesmo após vários anos desde o desaparecimento, nunca foi encontrado nada, nem sequer um fio de cabelo. A família ainda tinha esperanças que ela estivesse viva em algum lugar, mesmo que soubessem que as chances eram mínimas. Esse caso foi amplamente divulgado pela mídia australiana na época, e várias teorias surgiram a respeito do desaparecimento de Revell Bauman. Uma delas era de que um príncipe árabe havia pago uma enorme quantia em dinheiro para que Revell fizesse parte do seu harém, onde ela estaria viva e morando em uma mansão junto com outras moças com o único objetivo de satisfazer esse príncipe. Outra é que ela havia saído do país usando documentos falsos, onde foi viver uma nova vida e não queria que ninguém soubesse. Uma outra, cuja polícia deu certa atenção, veio de um homem chamado Mark Colton, que afirmou em uma festa para várias pessoas que Revell estava enterrada tão fundo que ninguém iria encontrá-la. Afirmou ainda que o responsável pela morte dela era Zoran Stanojevich, o dono da agência de acompanhantes do qual Revell fazia parte, e que o motivo era que Revell supostamente estaria drogando clientes para em seguida roubá-los, e também estaria combinando os programas por fora, sem um conhecimento da agência e assim ficando com todo o lucro só para ela. Mark Colton é proveniente de uma família rica e influente da Austrália. Sua irmã é uma política advogada que já chegou a ser vice-prefeita de Sydney, a maior e mais importante cidade do país. Ele também já chegou a ir preso por tráfico internacional de drogas, onde pagou uma fiança de $1 milhão e foi liberado para responder em liberdade. Mark era um dos clientes mais ricos da agência de acompanhantes que pertencia a Zoran Stanojevich, o mesmo homem do qual ele disse ser o responsável pelo crime. Os policiais se interessaram em suas alegações e ele foi chamado para depor, mas quando chegou na delegacia, negou tudo, disse que estava muito bêbado e nada do que saiu de sua boca era verdade. Apesar de várias teorias sobre o desaparecimento de Revell, a polícia afirmou que não havia provas suficientes que pudessem levá-los até o responsável. Em 2008, 14 anos após o desaparecimento, os investigadores responsáveis pelo caso ligaram para Piers Polar, namorado de Revell na época, e para familiares, onde disseram que encontraram novas evidências forenses e que isso daria um salto nas investigações. Porém, essas tais evidências, pelo que parece, não ajudaram em nada, pois ninguém foi preso e o caso permaneceu sem solução. Os anos foram passando novamente e a família permaneceu na angústia sem saber o que aconteceu com Revell. A teoria que mais se comenta é que o casal de donos da agência de acompanhantes, Zoran e Jane Stanojevich, junto com Gavin Summer, armaram um plano para sumir com Revell, e que a vítima, ao fugir em desespero pelas ruas do bairro de Kingsford, foi abandonando seus pertences para facilitar sua fuga, só que em dado momento ela foi capturada. Lembrando que, apesar dessa ser a teoria mais comentada, ainda se trata apenas de uma teoria, e que, segundo a polícia, não há provas que corroborem com ela. Até hoje, 26 anos após o desaparecimento da jovem Revell Bauman, ninguém sabe o que de fato aconteceu com ela, e o caso permanece sem solução. Revell Sabine Bauman, nascida em 11 de julho de 1972, jovem, bonita e com um futuro inteiro pela frente, estava muito feliz, pois iria recomeçar sua vida ao lado do seu namorado em outro país. Além de modelo, também era acompanhante,
onde, segundo ela, queria sair dessa vida e resolveu que atenderia um último cliente por causa do dinheiro. Após isso, nunca mais foi vista, e até hoje, ninguém, além do responsável ou responsáveis pelo seu desaparecimento, sabe o que de fato aconteceu com ela. O seu caso é um dos casos sem solução mais famosos e comentados da Austrália, onde todos se perguntam: o que aconteceu com Revel Bauman? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição, caso vocês queiram me seguir por lá. Muito obrigado por assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.